Bom dia, de novo. Eu ia falar bom dia como se fosse a primeira aula. Já falei lá em língua portuguesa, né, gente? Então agora vamos para a nossa aula de ciências, certo? Então vamos lá. Página agora 155, tá? Livro de ciências. Então olha só, vamos ver composição e decomposição da matéria, certo? Então acompanhar a leitura da tia Cris. Vamos lá, né? Peguem um lápis de cor, um marcador de texto para marcar, né? O que a gente vê que é importante aí. Então, olha só. Para compreender o que é composição e decomposição da matéria, é preciso pensar na natureza e em tudo o que ela faz parte. Toda a matéria encontrada na natureza é formada por um, dois ou mais componentes, que a caracterizam como substância pura ou mistura. Ela pode ser de origem mineral, animal ou vegetal. Então, sublinha aí o segundo parágrafo, né? Que tá querendo dizer que toda matéria encontrada na natureza, ela é formada por um, dois ou mais componentes, né? E ela pode ser o quê? De origem mineral, animal ou vegetal. Então, vamos ver cada uma delas, ó. Mineral é composta da agregação de outros animais. A fonte mais comum para obter boa variedade de minerais é a água. Vegetal é composta de sais minerais, vitaminas, água, proteínas e açúcares, como a celulose. Animal é composta de proteína, gordura, água e outras substâncias químicas, incluindo algumas vitaminas e sais minerais. Então, podem sublinhar, né, cada frase aí dos quadradinhos coloridos, né, do mineral, vegetal e animal, certo? Podem passar o marca-texto. Então, agora vamos ver os tipos de mistura, né? Então, olha só. A mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea, certo? Então, olha só, sublinha aí já essa frase, continua sublinhando. Essa classificação relaciona com a formação de fases, se é possível ou não distinguir seus componentes. Vejamos exemplos, ó. O que é homogênea e heterogênea? Então, primeiro, misturas homogêneas. Seus componentes, depois de misturados, não podem ser distinguidos. Homo vem de um, único, né? Tipo assim, misturei e os componentes e vão o quê? Vão ficar misturados, vão formar uma única mistura, né? Não vai ter como eu separar ali os componentes, certo? Então, olha só, nós temos aí água e açúcar. Quando eu misturo água e açúcar, gente, misturei, o açúcar dissolveu na água. E aí? Tem como eu separar? Dá pra ver a separação? O que é água, o que é açúcar aí no copo? Não, então aí é uma mistura homogênea. Ou seja, ficou apenas, né, um componente aí. Quer dizer, eu coloquei dois componentes, misturou e ficou uma coisa só. Não dá pra separar. Então eu chamo de mistura homogênea. Agora vamos ver heterogênea. Ó, depois de misturados, podemos distinguir seus componentes em duas ou mais fases. Sublinha essa frase também. Heterogênea, hétero, várias, né? Homo, um, hétero, várias. Então, olha só, a água. Pego a água e o óleo, eu misturei. E aí, os componentes? Ficou igual a água com açúcar? Não deu para distinguir? Não, ficou diferente, né? O que aconteceu? Eles se separaram. Eles ficaram em duas fases, né? A água e o óleo. Então, olha só. A água, o ar e o solo se compõem de misturas que o ser humano pode separar por meio de processos simples ou científicos. Exemplo. O solo pode ser composto de areia, argila, água, humus e sais minerais. A mistura, muitas vezes, precisa ser separada para que seus componentes sejam usados.
essa separação se dá por vários processos, certinho? Então, olha só, se volta lá antes do exemplo, a água, o ar e o solo se compõem de misturas que o ser humano pode separar por meio de processos simples ou científicos. Sublinha aí também essa frase, tá? Então, tá querendo dizer que a água, o ar e o solo compõem misturas que o ser humano pode, né, fazer aí a separação ou até mesmo por meios científicos, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade, ó. As misturas heterogêneas podem ser classificadas em bifásicas, pode sublinhar aí a frase, ó. Bifásicas, trifásicas ou polifásicas. Agora vamos ver cada uma delas. A bifásica, 2 tipos de fase, água mais óleo. Trifásica, 3 tipos de fase, exemplo, granito. Polifásica, apresenta mais de 3 fases. Temos aí, exemplo, a água, a areia, o óleo e a serragem. Então, veio aqui, né, ó, tem uma ilustração de cada um, né, a bifásica, o óleo e a água, né, ficaram aí separados em 2 fases. O granito, por exemplo, é uma rocha com 3 tipos misturados. Ela é trifásica, né? Tem óleo, água e mel. E a polifásica, aí no outro vidrinho nós temos a serragem, o óleo, a água e a areia, certo? Solução. Vamos ver o que é solução. É o líquido em que uma ou mais substâncias estão dissolvidas. Solvente e soluto são termos utilizados para nomear e classificar os componentes de uma solução. Soluto é substância dissolvida e solvente é a substância que dissolve o soluto. Então, ó, sublinha também os parágrafos aí. Então, solvente e soluto, né, são usados para classificar os componentes de uma solução. Então, o soluto é a substância dissolvida e o solvente é a substância que dissolve, né, o soluto, solvente, ou seja, vai dissolver, né, dissolve aí o soluto. Então, vamos lá, ó. Para se conhecer os componentes de uma mistura, devemos separá-los em partes menores. Existem vários processos utilizados para decompor misturas. Observe. Dessa questão da solução, né? Nós temos aí a evaporação, gente. A evaporação acontece quando deixamos o sol e o vento agirem sobre uma mistura. Com isso, recolheremos uma parte sólida, como o sal nas salinas. Nesses locais, a água do mar é represada em tanques de evaporação, em que toda a parte líquida evapora, permanecendo a parte sólida, que é o sal. Então, dentro da questão da solução, né, do solvente, do soluto, nós temos aí um tipo que é a evaporação, né, que acontece quando deixamos o sol e o vento agirem sobre uma mistura, né? No caso aí, tem um exemplo da separação aí da água, né, quando ela evapora e permanece a parte sólida, que é o sal, tá? Nós temos a decantação, que é um outro tipo aí de solução, né? Ó, que é dentro da solução, né? Outro processo utilizado para decompor misturas. Então, olha só. Também chamado de café de soldado por ter sido muito utilizada por soldados, é usada para separar os componentes de misturas heterogêneas, constituídas de um componente sólido e o outro líquido ou de 2 componentes líquidos. Então, vamos lá, ó. Então, sublinha. Também chamada de café soldado por ter sido muito utilizada por soldados, é usada para separar os componentes de misturas heterogêneas constituídas de um componente sólido e o outro líquido, ou de 2 componentes líquidos, certo? Na decantação com líquidos, eles devem ser immiscíveis, ou seja, não ser suscetíveis à mistura. Esse método consiste em deixar a mistura em repouso. O componente mais denso sob a ação da força da gravidade formará a fase inferior e o menos denso ocupará a fase superior. Exemplos de misturas que podem ser separadas por decantação são a água e o óleo,
a água e a areia. A água e a areia, aí entra nessa parte aqui que falou no finalzinho aí do primeiro parágrafo, ó, que formará a fase inferior, né? O componente mais denso sob a ação da força da gravidade formará a fase inferior, que no caso aí é a areia, e a ação da força da gravidade, né? Formará a fase inferior. E o menos denso, que é a água, ocupará a fase superior. Então, no caso da água e da areia, é isso aí o finalzinho que ele falou, né? O que é denso vai ficar no fundo, na parte inferior, e o que é menos denso, no caso a água, vai ficar na superior. Então, vai ficar a areia lá no fundinho da garrafa, por exemplo, e a água acima, né, gente? Então, vamos ver agora a destilação.